Boa noite, irmãos. Com alegria que nós retornamos ao convívio dos irmãos em culto público para louvar ao nosso Deus, cantar os seus louvores e ouvir a sua palavra. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 19 até o final do capítulo. Romanos 3, 19 a 31. Aqui o apóstolo Paulo faz o contraste entre a justiça que vem da lei, representando a tentativa humana de justificar-se diante de Deus, e a justiça que vem do Evangelho, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei tem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Apesar da grande variedade de religiões que há no mundo, na verdade só existem duas. Só existem duas religiões no mundo. Primeiro é uma religião, aquelas religiões, no primeiro grupo, nós encontramos aquelas religiões que foram inventadas pelo ser humano, que nascem no coração do homem e que têm como objetivo encontrar o favor de Deus, satisfazer as exigências de Deus através do esforço pessoal, do mérito, do merecimento, da santidade, da obediência a determinados rituais, da prática de certas condutas, através de um comportamento. E dentro desse grande grupo você pode colocar praticamente todas as religiões do mundo. Elas são muitas, elas têm vários nomes diferentes, elas nasceram em países diferentes, têm fundadores diferentes, mas todas elas se resumem nesse ponto. Elas representam o esforço do homem para se justificar diante de Deus, para alcançar o favor de Deus. O homem, nesse grande grupo, essas religiões todas têm em comum isso, que elas nascem de baixo e procuram se elevar até Deus mediante então, e aí vem as diferenças, os rituais, os requerimentos que elas então inventam ou criam de acordo com o seu fundador. O outro grupo tem apenas uma única religião, que é o cristianismo. A grande diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões do mundo reside exatamente no seu movimento, no seu direcionamento. Enquanto que todas as outras religiões partem do homem para chegar até Deus, o cristianismo é o contrário. O cristianismo ensina que foi Deus que veio ao encontro do homem. Deus que veio ao encontro do homem. E que nós recebemos a justificação, somos aceitos por Deus, não com base em qualquer coisa que nós fazemos, mas naquilo que Deus fez por nós. Enquanto que nas outras religiões nós temos que fazer alguma coisa para sermos aceitos diante de Deus, no cristianismo bíblico, Deus faz alguma coisa para nos tornar aceitáveis diante dele. E só depois é que nós, em gratidão, vivemos para ele. Ou seja, no fim, há apenas duas religiões no mundo. E elas estão muito bem descritas aqui, na passagem que eu acabei de ler.
embora Paulo, quando se refira à lei aqui, se refira à religião do Antigo Testamento, que foi dada pelo próprio Deus. De fato, Paulo está se referindo a uma interpretação da lei feita pelos judeus da sua época. Os judeus da sua época não perceberam que Moisés recebeu de Deus a única religião que Deus poderia dar. Deus não tem duas religiões, uma no Antigo Testamento e outra no Novo. Deus só revelou uma religião. E nessa religião ele se propunha a favorecer o homem, perdoar o homem, trazê-lo para junto de si. Só que os judeus que receberam esta religião no Antigo Testamento, porque essa religião veio trazendo no seu bojo a lei, os 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, não terás outro Deus diante de ti, lembra-te do dia de sábado para o santificar, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Os judeus pensaram que a lei que foi dada juntamente com aquela religião, longe de ser a expressão da santidade de Deus, era o caminho para a salvação. E aí se apegaram à lei como norma de salvação e procuravam se justificar diante de Deus cumprindo meticulosamente tudo aquilo que a lei de Moisés ordenara. Seria mais ou menos você se sentir doente, ir ao médico, e o médico então pedir para você fazer uma chapa de raio-x para você ver o que é que está errado, por exemplo, com o seu pulmão, e você vai lá naquela salinha, todos nós sabemos que salinha é essa, não é? Onde você vai lá, bota o peito assim num aparelho, e aí lá vem o especialista, bate uma chapa e traz depois a chapa lá que revela que no seu pulmão tem uma manchinha, e que você está doente e tem uma mancha no seu pulmão. E você pega aquela chapa, aquele raio-x, e vai para casa e faz um chá com aquilo, tentando ficar bom. Você pega aquela chapa e você tenta se curar daquela doença que a chapa revelou, fazendo um chá com ela. A lei, ela veio como uma chapa da parte de Deus para mostrar ao homem que ele é pecador. E o que é que aconteceu? Os judeus pegaram essa chapa divina, os 10 mandamentos, e queriam se salvar através dela. E aí transformaram a graça de Deus numa religião meritória, uma religião de sacrifício, uma religião de esforço humano. É isso que Paulo está combatendo aqui na carta aos Romanos, é isso que ele combate em todas as suas cartas. Na verdade, é isso que o Novo Testamento procura nos ensinar. E é uma lição que precisa ser repetida constantemente, porque a essência da nossa natureza pecaminosa é que nós queremos viver sem Deus. Nós queremos viver nesse mundo, nós queremos inclusive viver o cristianismo com base na nossa própria força, na nossa própria capacidade, nas nossas próprias decisões. Constantemente nós precisamos ser relembrados, é pela graça. É pela graça. Sempre, do começo ao fim. A salvação do começo ao fim é uma obra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nessa noite. Eu fico feliz que hoje à noite, eu não sabia que hoje à noite nós estaríamos comemorando o aniversário da mocidade, mas é uma jesuicidência, não é? Eu fico muito feliz com essas jesuicidências que acontecem na nossa vida, porque eu gostaria de ter aprendido essa lição de que é pela graça quando eu era jovem. Me converti aos 22 anos de idade, e durante os 3 primeiros anos da minha vida, eu pensei que era requerido de mim, da parte de Deus, para que eu agradasse o cumprimento radical e absoluto dos seus mandamentos. Quem se lembra de mim, alguns de vocês talvez não, mas muitos dos que se lembram de mim nesse período de novo convertido, os 3 primeiros anos, dizem que eu era intragável, insuportável, legalista, extremamente rigoroso, crítico. Você lembra, né, Jesus? A gente está dizendo aqui que era verdade. É verdade, e era mesmo. Eu gostaria que alguém naquele período tivesse me explicado o que é que eu vou dizer para vocês hoje à noite. Então, é bom que nessa noite nós estejamos pensando na juventude. É bom desde cedo lembrar essa que é a lição mais importante da vida, que é, de fato, a natureza da graça do Evangelho de Deus. Não somente os jovens, mas todos nós precisamos nos recordar constantemente disso.